Continuando, então, nossa série de vídeos curtos apresentando os conceitos básicos sobre a semiótica na linha dos pensadores John Dewey, Thomas Sebeok, Charles Sanders Peirce e a escolástica tardia. Bom, então nós vimos o conceito de signo, agora nós vamos ver as divisões dos signos. Então, o signo, com relação ao intelecto, ele se divide em signo formal e signo instrumental. Nós já vimos isso nos vídeos anteriores. Agora, o signo, aí aqui vem a novidade desse vídeo, o signo com relação ao seu objeto, o signo em relação ao objeto que ele significa, pode-se ser dividido em signo natural, signo convencional e signo consuetudinário. Essa é a divisão ternária que o João de São Tomás apresenta a respeito da divisão dos signos. Além disso, antes de entrar nessa divisão, só pontuando uma coisa, o signo formal para João de São Tomás, o signo formal ele pode ser dividido entre... João de São Tomás apresenta algumas divisões do signo formal. Eu acho que a mais importante delas é a divisão que ele faz entre a percepção intuitiva e a percepção abstrata, né? A percepção que você tem de um objeto quando ele é presente fisicamente para você e quando esse objeto não está mais presente, mas você ainda tem a percepção dele. Então, o signo formal se divide também entre a percepção intuitiva e a percepção abstrata. Mas voltando, então, ao signo com relação ao seu objeto, ele é dividido entre signo natural, signo convencional e signo consuetudinário. Então, o signo natural, ele é o signo, por exemplo, a da fumaça, que significa o fogo. Então, há uma relação ali natural, a produção da fumaça, por virtude do fato de que há fogo. A fumaça decorre naturalmente do fogo. Não há ali uma arbitrariedade, uma imposição arbitrária que nós fazemos para que a fumaça signifique o fogo. Tá? Então, esse é um tipo de signo chamado de signo natural. Além disso, existe o outro signo, que eu vou usar aqui agora o termo latino, ad placitum, que é um signo que nós fazemos por uma convenção, um signo arbitrário, nós impomos algo, uma significação. Por exemplo, o sentido de uma palavra, né? Então, nós impomos que a palavra tal vai significar tal coisa. Então, esse é um tipo de signo que não é um signo natural, mas é um signo artificial, um signo adplácito. Vem pelo nosso arbítrio. Tá? Alguém determinou que tal coisa significará tal outra coisa. Então, essa determinação, arbitrariedade, vai constituir o signo adplácito. Bom, mas então aqui nós temos uma oposição, de certo modo, né? Uma oposição entre natureza e cultura. Mas, como a semiótica é sempre ternária, a semiótica sempre defende a ideia de um contínuo, a semiótica não vai defender uma oposição, um abismo entre natureza e cultura. Elas se integram, é um contínuo entre natureza e cultura. Isso é o que a semiótica mostra. E isso já está claro na semiótica da escolástica tardia, já está claro na semiótica de João de São Tomás. Então, existe um terceiro tipo de signo, que a gente chama de ex consuetudine, que é o signo consuetudinário, é o signo que se estabelece por um costume. Então, a partir do momento que a gente determinou, o João de São Tomás dá um exemplo de um guardanapo que se coloca sobre a mesa e que indica que vai ter uma janta, por exemplo, né?
Ele dá, isso. Ele dá um exemplo, ele dá um outro exemplo também, mas vamos ficar só com este. Então, alguém, em algum momento, determinou que colocar o guardanapo sobre a mesa significa que a janta já está próxima, já está pronta. Mas, quando isso se torna um costume, quando se torna um costume, ele já não precisa mais ser determinado arbitrariamente, mas ele se torna um costume, ele já se torna quase como um signo natural. Ele se torna uma segunda natureza que eles vão usar. Então, os costumes, os hábitos, são considerados como segunda natureza. Então, esse signo, é importante distinguir o signo ex consuetudine do signo ad placito, porque embora antes ambos tenham uma origem no arbítrio, eles se distinguem, eles são distintos, porque um há a presença do arbítrio, da determinação, o outro já não há essa presença, ele já se estabeleceu como um costume, ele já se estabeleceu como uma segunda natureza. Então, ele é meio que intermediário entre o signo ex consuetudine, ele é meio que intermediário entre o signo natural e o signo ad placito. E isso indica claramente que a visão da semiótica de João de São Tomás não permite uma separação radical entre natureza e cultura, mas elas se dão como um contínuo, de modo que não há uma oposição radical entre natureza e cultura. O Peirce vai falar da ideia do contínuo depois, né? E tem um livro muito bom para quem quer se aprofundar nessa ideia da relação entre natureza e cultura, um livro escrito por Nathan Lyons, chamado Signs in the Dust. Signs in the Dust. Signos na poeira. Só tem em inglês. É um livro excelente para quem quer se aprofundar sobre isso. Até que o subtítulo do livro é algo como a natureza cultural e a cultura natural. Natureza cultural e cultura natural. Então, esses três tipos de signo, essa divisão do signo com relação ao objeto em natural, convencional e consuetudinário, mostra exatamente esse contínuo que a semiótica estabelece, onde não há uma oposição, não uma oposição, mas não há um abismo entre natureza e cultura, mas elas se dão complementarmente, ao ponto de que a cultura se torna a natureza. Então, essa é a divisão dos signos que nós encontramos, e ele tem claramente um análogo com a divisão depois que Peirce vai estabelecer sobre os três tipos básicos de signo, né? Ícone, índice e símbolo, mas depois a gente, na verdade não é a mesma coisa, é uma outra divisão, mas depois a gente entra, explica essa ideia do Peirce. Por enquanto, vamos ficar só com neste vídeo a divisão que a escolástica que João de São Tomás apresenta sobre os signos.